A receita que vamos preparar hoje é uma receita de celebração, de festividade. Vamos preparar uma feijoada de frutos do mar. Essa feijoada, ela tem como origens tanto a feijoada tradicional, que é aquela feita com feijão, com carnes de porco, como também a mariscada portuguesa, né? Então, para essa receita, a gente vai utilizar o feijão branco, mas você poderia utilizar o feijão da sua escolha. Inclusive, fica muito saborosa utilizando o feijão fradinho, né? Vamos desutilizar também os pescados e dando ênfase na utilização dos pescados da biodiversidade baiana que a gente pode encontrar nos pontos de comercialização da pesca artesanal. Para a gente continuar e começar essa receita, vamos à lista de ingredientes. A receita de hoje a gente vai preparar ela em dois momentos, em duas etapas. Primeiro a gente vai preparar um fundo para o cozimento do feijão e depois a gente vai fazer a feijoada em si. Para preparar esse feijão e esse fundo, a gente vai precisar de 500 gramas de feijão branco, 2 cebolas cortadas grosseiramente, talos de hortaliça, e aí pode ser talo de salsinha, de coentro, de cebolinha, 2 dentes de alho, folha de louro, sal, as aparas que você vai ter do peixe, do camarão, as cascas do camarão e água para preparar esse fundo. Então, para a gente começar essa receita, a gente vai preparar aquele fundo bem aromático que eu falei para vocês, para a gente cozinhar o feijão nele. É muito simples. O que a gente vai fazer? Colocar todos os ingredientes numa panela. Agora a gente coloca a água. E é só deixar tudo ferver por 40 minutos. Então, aquele fundo que a gente preparou, a gente já coou ele e é a partir dele que a gente vai cozinhar o feijão. Então a gente só coloca na panela o feijão, aquele caldo que a gente preparou e deixa cozinhar esse feijão sem deixar que ele fique muito amolecido. A gente deixa ele ainda um pouquinho durinho. Então, para essa segunda parte da receita, que é a preparação da feijoada em si, a gente vai precisar de 2 colheres de azeite de oliva, 2 dentes de alho picados, sal a gosto, pimenta doce picada, 3 colheres de sopa de azeite de dendê, 1 cebola picada, 1 tomate picado, 1 pimentão picado, 200 ml de leite de coco, coentro e cebolinha picados a gosto, sumo de 1 limão, 300 gramas de polvo já cozido, 300 gramas de taioba, que é esse marisco aqui, 300 gramas de camarão, cação em cubos cortados grandes, 300 gramas de lula em anéis e o feijão que a gente cozinhou naquela primeira etapa. Então agora a gente vai começar, enfim, a feijoada. Para isso a gente vai aquecer um pouquinho de azeite de oliva e vamos refogar o alho e a cebola. Quando tiver bem refogadinho, a gente vai entrar com o tomate, o pimentão e a pimenta de cheiro. Ou pimenta doce, como vocês conhecerem, né? Aí a gente entra o pimentão. A pimenta doce, ou pimenta de cheiro. E o tomate. Aí a gente refoga bastante, porque é a partir daí que vai liberar o sabor para a gente fazer uma feijoada bem gostosa. Refogado pronto, a gente vai entrar com o feijão branco que a gente cozinhou naquele fundo
com as cascas do camarão, com as aparas do peixe. Vamos colocar também o polvo. A gente entra logo no início com o polvo para ele poder ficar mais macio. Ele é o mais durinho dos frutos do mar, então ele é o primeiro que a gente coloca para dar tempo dele amolecer. Colocamos agora também a taioba para ela poder liberar muito do sabor dela e ficar um caldo bem saboroso da feijoada. E aquele caldo que cozinhou o feijão, a gente guarda um pouquinho e vai colocar aqui. Porque para não precisar colocar água, que não tem muito sabor, a gente já aproveita aquele próprio caldo que cozinhou o feijão. A gente deixa agora ferver assim por uns 10, 15 minutos para ir liberando todos os sabores. E depois a gente vai entrar com os outros pescados, os outros frutos do mar, que são mais delicados. O cação, o camarão e a lula, que a gente precisa cozinhar super rápido para eles não ficarem muito borrachudos. Então eles são os últimos a entrar. Já passaram aqueles 10 minutos que eu falei para vocês, daqueles primeiros ingredientes que entraram, né? E agora a gente vai entrar com os pescados que são mais delicados e que precisam de uma cocção mais rápida. Então vamos colocar o cação, né? Os cubos de cação, o camarão e a lula. E aí a gente dá uma mexidinha para dar continuidade com os outros ingredientes, que é que vai dar aquela cara de comida baiana mesmo, leite de coco, azeite de dendê, o tempero verde. Vamos colocar o fiozinho de azeite. O leite de coco. E eu não sei se vocês repararam, eu deixei o limão para colocar por último. Eu não coloquei ele nos pescados, que é justamente para não começar a soltar muito líquido e esses pescados ficarem secos. Então a gente coloca só na finalização para dar aquele azedinho, aquela acidez na feijoada, que parece uma moqueca, né? Para ficar tudo bem delicioso. E agora, para fechar, a gente vai ajustar o sal e colocar o cheiro verde para dar aquele sabor nessa feijoada deliciosa de frutos do mar. O cheiro verde para dar aquele sabor. E a gente tem aqui essa maravilhosa feijoada de frutos do mar, que eu garanto para vocês que está uma delícia. Essa foi a nossa preparação, a feijoada de frutos do mar, né? Essa maravilha aqui que vocês acompanharam. Então, para servir, a gente pode fazer um arroz branco, uma farinha ou uma farofa de dendê, né? Se você preferir também, pode acompanhar com um molho de pimentas. E agora é só se deliciar com essa maravilha. Mas antes, lembre de acompanhar o nosso canal, que a gente vai ter sempre receitas como essa.